Bom dia a todos, meu nome é Pedro Barbosa, estou aqui para mais um bate-papo no nosso projeto Sobrenome Pesquisa, que é um projeto no qual eu converso com artistas, pesquisadores, professores, alunos da Escola de Belas Artes da UFRJ. E hoje, para essa terceira entrevista, eu vou falar com a Tatiana Lima, que é artista visual, concluindo agora o curso de Artes Visuais e Escultura, está em fase de preparação do TCC. Ela trabalha majoritariamente com instalações, vídeo performances, enfim. Já falei aqui brevemente sobre isso, mas gostaria que a Tati fizesse uma apresentação sobre os temas que interessam a ela trabalhar, enfim. Vai lá, Tati. Olá, tudo bom? É isso, você falou tudo. Eu falo principalmente por vídeo, eu acho que é o que me deixa mais confortável hoje em dia, mas instalações estamos aí, gosto de fazer instalações também, gosto de fazer algumas esculturas, mas não é algo que me chame muita atenção. Acho que eu tô mais para vídeo e vídeo performance e vídeo arte no geral. Acho que me deixa mais confortável, acho mais interessante. E com relação a escolhas temáticas? Ultimamente eu tenho falado muito sobre saúde mental, né? Porque é uma coisa que me perpassa minha vida inteira. Então é uma coisa que eu me sinto confortável em falar, eu acho necessário falar sobre. Então eu ando falando sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade, que são coisas específicas que acontecem comigo. Então, assim, tem muito da minha vivência no que eu falo também. Mas eu também quero falar sobre sexualidade e violência. Então, são muitos temas, mas principalmente esses temas específicos a respeito de saúde mental, de sexualidade, de violências, enfim. Você concorda em dizer que esses temas que você atua são, de certa forma, ainda polêmicos, assim, diante da nossa sociedade? Então, sim. Acho que sim. Porque ninguém quer falar sobre violência, né? Embora todo mundo, assim, especificamente falando sobre violência, ninguém quer falar sobre as violências que passam, porque não é algo confortável de se falar, assim, totalmente entendível. E quem sofre essas violências, eu vejo que elas precisam falar sobre isso, sabe? Para que não continue acontecendo, óbvio. A mesma coisa em relação à saúde mental. Eu acho que ninguém está preparado para falar ainda sobre a saúde mental. Porque diferente da saúde física, ela não é uma saúde que você vê, sabe? Ela não é uma... Quando tem algo de errado com a saúde mental, você não vê fisicamente que há algo de errado. É uma coisa muito etérea, muito não física. E aí eu acho que as pessoas não estão 100% preparadas para falar sobre isso. É porque a gente vai começar a entrar em vários assuntos que existem de errado na nossa sociedade, que adoecem a cabeça de outras pessoas, sabe? Você falou a palavra conforto, né? Confortável. As pessoas não se sentirem confortáveis. Eu acho que conforto me lembra incômodo, que é o contrário, assim. E gerar esse incômodo com o seu trabalho é um objetivo ou só uma consequência do que você tem para dizer? Eu acho que é os dois, assim. Os dois. Gerar incômodo eu acho necessário. Eu acho interessante quando você gera um incômodo, porque é quase como se você acendesse uma luzinha, assim, dentro da pessoa. Ela tá incomodada, ela tá vendo um trabalho, ela tá incomodada. E aí eu acho que é interessante a pessoa, assim, olhar para esse trabalho, olhar para ela, entender por que isso a incomoda tanto. Então eu acho que sim, gerar incômodo é extremamente necessário, mas eu entendo que nem sempre eu fiz isso de uma maneira consciente. Assim. Eu percebi que meu trabalho gerava incômodo ouvindo outras pessoas falando sobre o meu trabalho. Tipo a faca, por exemplo.
olhando seu trabalho, né, seu portfólio, deu para perceber que você tem essas linhas de abordagem no seu trabalho, né? Uma mais subjetiva, falando sobre questões psicológicas, que você acabou de dizer, problematizações acerca da sexualidade, seu lugar do seu corpo no mundo, e uma outra linha também de críticas sociais mais ácidas, como, por exemplo, o trabalho Adeus, de 2017. Minha pergunta tem a ver com essas duas linhas. Você enxerga muitas diferenças processuais quando vai fazer um trabalho de ordem mais íntima, falando sobre si, sobre a questão psicológica, sobre o seu corpo, e quando você vai falar sobre um problema exterior, assim, como, por exemplo, o Trabalhador de 2017 fala sobre o incêndio da FRJ, enfim, uma coisa mais política no sentido mais fácil da palavra, né? Porque tudo é político. Sim. É muito difícil para mim falar sobre uma coisa que é pessoal. Muito difícil. Porque eu preciso me forçar a entrar no que me incomoda, sabe? Eu preciso fazer esse exercício de me deitar sobre o que me incomoda, de me deitar sobre a minha própria existência. E nem sempre isso é uma coisa fácil de se fazer. Na verdade, nunca, para mim, isso nunca é uma coisa fácil de se fazer. Mas eu sinto que é uma coisa necessária a se fazer se eu quiser produzir uma coisa que seja 100% a minha cara. Sim. E você acha que esses processos eles interferem diretamente um no outro, assim, tipo, o que acontece fora vai interferir no que você está sentindo dentro e acaba interferindo, obviamente, também na forma como você faz arte, enfim? Ah, sim. Definitivamente interfere, assim. Definitivamente interfere. Assim, a gente vive em sociedade, né? Então não tem como o exterior não interferir no interior. Por mais que eu tente não fazer com que interfira, interfere de alguma maneira. Sim. No seu portfólio você descreve seu processo criativo como algo que leva o tema da vez à exaustão, até que se configure numa produção ou não, mas que você definitivamente exaure esse tema. Nesse sentido, com essas questões de ansiedade que você já citou, você considera doloroso fazer arte? Você já respondeu isso mais ou menos na outra, mas assim, esgotar o tema também esgotar de alguma forma? Esgotar o tema, eu acho muito interessante isso. Existem alguns momentos assim na minha vida em que eu fico muito alucinada em relação a um tema, alguma coisa específica. E aí eu procuro sobre isso de uma maneira assustadora, leio sobre isso de uma maneira assustadora, eu fico obcecada sobre isso. E aí exaurir o tema e produzir alguma coisa em relação a isso, eu acho que seria... Acho não. É a minha maneira de... Eu não sei explicar, a minha maneira de botar pra fora tudo que eu senti quando eu tava obcecada sobre tal coisa, sabe? E aí falar sobre ansiedade, pra mim, é uma obsessão que nunca acaba. Falar sobre depressão também é uma obsessão que nunca acaba. Porque não é como se eu tivesse cura pra esse tipo de coisa que me acontece. Eu não tenho cura pra isso. Então são vários novos acontecimentos que me geram mais conteúdo, assim, sabe? Uhum. E eu percebi que mesmo quando seus trabalhos são feitos com temas diferentes e até tempos diferentes, assim, vendo trabalhos de 2017 e trabalhos mais recentes, por exemplo, e o Giro e a Faca e também as velas no trabalho do elevador, enfim, tem sempre uma questão de eminência ali. Tipo, no Giro você tem pequenos ímãs que sustentam uma grande coisa que parece que vai cair. A faca, você fica rodando a faca como se aquilo fosse te cortar em algum momento. No trabalho das velas também tem a eminência do incêndio. E isso desde muito tempo. O que é que você considera que mudou ou não mudou nesse seu processo ao longo desses anos de Escola de Belas Artes?
Acho muito interessante a reação das pessoas quando elas veem o quase acontecendo, sabe? É uma mistura de alívio por não ter de fato acontecido e é uma mistura de, não sei, não é irritabilidade a palavra certa, mas é tipo susto, talvez. Eu acho interessante mesmo esse momento em que parece que o tempo não existe, sabe? Quando algo está quase acontecendo, mas ele não aconteceu de fato. Ou a sua cabeça projetou que tal coisa esteja acontecendo ou vá acontecer porque é normal. Tipo, em relação à faca. É normal alguma faca cair em uma pessoa e se machucar, e a pessoa se machucar e existir sangue. Mas isso não acontece no vídeo, então tem sempre essa eminência da faca cair o tempo todo e machucar a pessoa o tempo todo, por muito tempo. Mas isso não acontece, você não vê sangue, você não vê o machucado. Mas você sabe que isso vai acontecer. E eu tento esticar essa sensação o máximo possível, porque essa sensação gera incômodo. Você sabe o que pode acontecer, você sabe o que vai acontecer, mas não acontece, sabe? Eu acho que isso especificamente, como você falou, a eminência do que acontece ou do que vai acontecer é o que gera muito incômodo no meu trabalho e que eu gosto muito. Você acha que estudar arte influencia na forma como você sente as coisas? Por exemplo, obviamente, você sentir as coisas influenciando na sua arte, né? Isso é chover no molhado. Agora, e o contrário. Estudar arte, saber disso tudo que você sabe, do que você aprendeu na faculdade, modifica a forma como você sente? Estudar arte me deu mais paciência para olhar sobre o que eu sinto. E me deu uma certa confiança na hora de dissecar o que eu sinto, sabe? Eu consigo me debruçar com muita mais paciência, eu consigo ser mais detalhista mesmo no que eu sinto, sabe? Eu consigo pensar sobre o que eu sinto de uma maneira menos raivosa, menos irritante. Porque a partir do momento que você estuda isso, você não vê mais seu sentimento só como um sentimento, mas também como um objeto para que aquilo pode se tornar, né? Então, faz sentido. E para fechar, falando um pouco sobre a universidade em si. Só que dessa vez fisicamente, né? Você entrou lá em 2017? 15? Meu Deus. 2015. Tá. Voltando para 2015, dessa vez fisicamente, né? Você tem um trabalho chamado Luto, que é o das velas, que eu já citei até aqui agora, que discursa sobre as condições do prédio e, enfim, o incêndio que aconteceu em 2016 e depois daquilo voltaram a ter incêndios no prédio. E, enfim, muito triste, né, que isso aconteça. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre a importância daquele prédio para você e para a sociedade de forma geral, né? Porque a importância de ver um prédio de belas artes como um lugar de acesso à cultura, enfim. Eu sou extremamente apaixonada pela EBA, né? Eu sou extremamente apaixonada por aquele lugar. Primeiro porque primeira escola de artes que existiu no Brasil, assim. Então eu acho isso genial. Eu acho lindo que ela esteja viva até hoje, assim. Outro porque a gente tem acesso e contato com muitos outros artistas fora do nosso curso. A gente tem acesso à galera de pintura, à galera de design, enfim, até a galera de arquitetura a gente tem acesso a eles. Então, eu acho que é uma troca de conhecimentos muito interessante. O prédio da EBA e, sim, a Escola de Belas Artes, inclusive a Escola de Belas Artes está perto da FAU, também é algo muito interessante, porque é uma troca de conhecimento muito forte. Dito isso, é muito triste ver que a gente não tem prédio, é muito triste ver que a gente
que o nosso prédio pegou fogo e pouca coisa foi feita desde então, sabe? É muito triste. Mas eu acho que, enquanto artista, a gente tem um poder muito grande sobre isso, sabe? De produzir coisa que incomode a galera sobre isso, de produzir coisa que vá chamar atenção. Então, a minha relação com o prédio em si é exatamente essa, de amo isso aqui e me dá uma dor enorme no coração ver que isso tá tão abandonado. Isso o prédio, sabe? Me dá uma dor enorme no coração ver que o prédio está extremamente abandonado. Mas, ao mesmo tempo, espero que isso sirva de gás, sabe? Para produções artísticas que falem sobre isso, que falem sobre a importância da EBA, historicamente e hoje em dia, sabe? Que falem sobre a importância do fazer artístico no prédio, da intervenção artística dentro do prédio, sabe? É isso, Tati. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. Queria te agradecer pela paciência. Aproveitar também agora para convocar todo mundo a conhecer a nova galeria do curso de Artes Visuais e Escultura, que fica dentro do Ateliê de Escultura, no mezanino. Vão lá, comunidade da EBA. Vai ter coisa boa lá, com certeza. Vai ter essa ocupação do espaço que a Tati acabou de falar. E é isso. Obrigado, gente, por terem acompanhado até aqui. Vejam as outras entrevistas que estão aí no canal no YouTube. É isso, gente. Obrigado. Beijo.